Olá, meu irmão jovem, esse é mais um Discipulado Cast e hoje eu quero falar com você sobre discipulado cristão. E para iniciarmos essa conversa, esse papo, eu quero falar com você de um texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2, 3, 4, 5 e 6, que diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois irá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima. Esse não é só um diálogo e um conselho de alguém que amava Timóteo. Esse é um homem que agora, chegando próximo da sua morte, escreve a um jovem discípulo por nome Timóteo. Paulo agora começa uma série de conselhos a esse Timóteo, que começa ali no capítulo 3 e termina aqui no capítulo 4. E é muito interessante a forma com que esse homem ele está escrevendo ao seu discípulo, falando acerca daquilo que é o contexto do que nós enfrentamos hoje. E é por isso que nós queremos guiar você nesse conhecimento do que é de fato ser um discípulo cristão, o que é de fato ser um discípulo e como esse discipulado acontece na minha e na sua vida. E é tão importante nós entendermos o porquê nós precisamos de discipuladores. Por isso é importante, é imperativo que você não ande sozinho. Cara, não existe alguém nessa caminhada cristã que se desenvolva seguramente sozinho. Você não foi chamado para andar solitário, você foi chamado para bando, para família. Foi esse o sentido da criação. Deus nos criou para que nós pertençamos a uma família, a um propósito. Então, nesse momento, você precisa tirar de dentro do seu coração de que não precisa de alguém. Ninguém se autodiscipula. Nós precisamos de pessoas. Primeiro nós precisamos entrar dentro dessa mentalidade. E a primeira coisa que eu quero dizer a você, o que é o conceito e por que esse conceito de discipulado? O discipulado ele é o processo que se desenvolve através de relacionamento, baseado em algumas verdades. Primeiro, compromisso, envolvendo a transmissão da vida cristã por parte do discipulador, gerando assim mudança de caráter ao ponto de que o discípulo venha reproduzir outros discípulos. Então, a primeira premissa do discipulado é que nós precisamos de relacionamento. Sem relacionamento não pode haver discipulado. Sem relacionamento não pode haver compromisso. Porque agora, a partir desse momento em que você se dispõe a ser discipulado, nós estamos fazendo uma aliança. E essa aliança vai envolver compromisso. E essa aliança também vai envolver verdade. Ou seja, eu vou transmitir para você a minha vida. Aquilo que há dentro de mim, eu vou transmitir para você. Então, nós precisamos entender que, nesse processo do relacionamento, do compromisso, nós vamos ter a transmissão da vida de Cristo, a mudança do caráter e a finalidade é que você dê frutos. Por isso que nós estamos chamando você para esse tempo de maturidade, para que você entenda o quão importante é ser um discípulo. Por exemplo, você precisa ser impactado na sua vida. E esse impacto vai fazer com que você gere filhos segundo a sua espécie. Né? Se você lembrar, quando ali no Gênesis, quando Deus agora está chamando à existência algumas coisas, a terra vai dar frutos da terra, ou seja, a água vai dar frutos da água, ou seja, tudo que é gerado na água pertence à água, tudo que é gerado na terra pertence à terra.
Por isso que é tão importante que nós tenhamos uma vida no Espírito, porque se eu ando no Espírito, tudo que eu gero também é no Espírito. Por isso nós estamos chamando você a uma obediência para seguir a vida de Jesus, assim como foi o chamado de Jesus aos discípulos. Também há uma outra coisa, o discípulo, ser discípulo pelo próprio Senhor Jesus, inspirar outros a serem discipulados pelo Senhor Jesus. Há uma expressão, né, e há um grande grupo de uma expressão muito grande que se chama Jesus Copy, né? Cópias de Jesus. É justamente esse o princípio do reino. Imprimimos em você uma vida igual a que Jesus tem, ou seja, reproduzir em você uma cópia de Cristo. O discipulado não é para que você tenha a cópia de um pastor, ou seja parecido com o pastor Jean, ou seja parecido com o pastor Rodrigo, seja parecido com pastores. Não, a ideia é que você se pareça com Cristo, é reproduzir em você a vida de Cristo. Então, gerar discípulos e nessa vida relacional, desenvolvendo em você, a ideia é que você alcance a maturidade espiritual, despertando-se e se estimulando para ele gerar outros discípulos. Ou seja, quando você começa a caminhar com alguém e essa pessoa desperta você, ela está sempre despertando você para algo maior. Ela está sempre tentando extrair de você algo que te leve a uma maturidade. Porque no começo do nosso relacionamento, você está aprendendo sobre coisas cotidianas, né? Você precisa ouvir instruções. Nessa primeira parte do discipulado, da aprendizagem, você precisa aprender a respeitar as autoridades, você precisa engolir seu ego, né? Muitas das vezes a gente ainda tem um espírito soberbo, nós ainda carregamos traços do nosso ego e você precisa aprender a dominar isso. Você precisa também estar disposto a deixar os velhos conceitos pessoais quando desnecessários ou perturbadores, ou seja, há muita gente que se achega para o discipulado, cara, e ele está cheio de feridas, está cheio de mazelas, cheio de coisa, de traumas. E a ideia é que no desenrolar do discipulado, você saia desse lugar e caminhe agora para um lugar de maturidade, para que você possa ir aprendendo de fé em fé, de andar em andar, de passo em passo para uma vida nova. E uma das coisas que eu acho mais importantes é que você, no discipulado, nessa primeira fase, você vai compreender a vida na mente de Deus, valores de Deus e princípios deles. Essa é a fase onde nós implantamos uma verdade dentro de você. Segundo, assim como está ali o texto de Isaías, capítulo 55, 10, versículo 10 a 11, eu queria que você lesse comigo o texto de Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 10 a 11, que diz o seguinte: a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem, até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que deseja e prosperará aonde quer que eu a enviar. Entenda algo muito interessante. Nessa segunda fase, há uma plantação que está ocorrendo dentro do teu espírito. E essa palavra precisa brotar. Por isso, nesse processo da santificação, você precisa praticar a obediência e aprender e aplicar na sua vida tudo o que você aprendeu. Obediência, tudo o que você aprendeu que estava te causando dano, você precisa deixar para seguir nessa segunda fase. E que essa segunda fase traz na santificação? Libertação, mudança de atitude. Cara, é impossível você estar sendo discipulado por alguém e permanecer o mesmo. Se você permanece o mesmo, é porque com certeza essas palavras não estão entrando dentro do seu coração. E você está se tornando alguém indiscipulável. Ou seja, você não está chegando à maturidade. Você pode estar chegando em idade na maturidade, mas não está se desenvolvendo na vida cristã. E a terceira fase
do discipulado, ela é a reprodução. E essa reprodução, ela é muito interessante, e eu queria que você abrisse comigo em João, capítulo de número 21, Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 15, que vai dizer o seguinte: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. E o Senhor sabe que eu o amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Disse: então alimente minhas ovelhas. Algo muito interessante nessa terceira fase do discipulado, que nós chamamos de reprodução. Entenda algo: só mediante ao quebrantamento e entendimento do que é o reino de Deus, é de quem é Jesus, é que são dadas por ele funções no reino para o novo discípulo. Vou repetir: só mediante ao quebrantamento e entendimento do que é o reino de Deus e de quem é Jesus, é que são dadas por ele funções no reino para o novo discípulo. Há uma coisa muito diferente aqui do que você executar algo pelo seu talento, do que executar algo que foi dado pelos céus. No desenvolver do discipulado, na sua primeira fase, essas verdades elas vão começar a entrar dentro do seu coração. Você vai entrar naquele texto onde negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o primeiro momento do discipulado. No segundo momento do discipulado, Jesus está te chamando a se separar, a uma santificação, onde tudo que você começa a fazer, começa a ganhar sentidos. Nessa fase aqui, Jesus está nos chamando, nessa última fase, para que nós sejamos a reprodução do que Ele é. Mas sem um quebrantamento e sem um entendimento do reino, você nunca vai conseguir produzir frutos. Você nunca dará frutos daquilo que Cristo nos chamou na eternidade. Então entenda algo muito interessante, mas também muito vital para a nossa vida. Você não é o seu talento. Eu vou repetir para isso gravar dentro do seu espírito. Você não é os seus talentos. Há algo que Deus te chamou para que você seja. Algo que Jesus, lá na eternidade, já sonhou que você fosse. E isso não é o resultado de coisas que você aprendeu a desenvolver. Os seus talentos talvez para cantar, o seu talento talvez para tocar, o seu talento talvez para exercer coisas como mídia, entre outras coisas. Esse não é o seu ministério. O seu ministério é aquilo que você não sabia que tinha dentro de você, mas no discipulado e no seu desenvolver, no seu caminhar com Cristo, essas coisas foram saltando. É por isso que há coisas que você vive e que talvez você precise viver algo muito maior, mas não está vivendo elas porque não está se abrindo para que você se torne a reprodução daquilo que Cristo sonhou que você fosse. Você precisa dar frutos. Não é que isso vai provocar, não é que nós queremos produzir dentro do seu coração uma ansiedade para que isso aconteça da noite para o dia. Não, não, não. Você foi chamado para dar frutos. E esses frutos podem ocorrer de várias formas. Você pode estar andando, pode estar treinando na academia e ali o fruto aparece. Você pode estar parado num ponto de ônibus, de repente aquela verdade que há dentro de você, ela salta. Esses são os frutos que dignos de alguém que tem arrependimento, em que entendeu quem é Jesus. Essa é a finalidade do discipulado. Desenvolver em você a vida de Cristo. Um outro ponto é o entendimento do papel a ser desenvolvido, dons e habilidades para o serviço do Senhor. Uma das coisas que eu sempre digo é que não existe alguém que tenha entendido o reino, mas não se comprometa com ele. Há pessoas que dizem que entenderam Jesus, há pessoas que vivem o tempo todo procurando a sua identidade. Pastor, eu queria saber o que eu sou, a minha identidade, mas quando você vai ver, ela vive uma vida parada, ela não se envolve com as coisas em movimento.
Ela só se envolve com aquilo que ela gostaria. E se envolver no que você gostaria não é estar envolvido, propriamente dito, naquilo que o reino propõe a você. Deus está nos chamando para que nós nos envolvamos a coisas maiores, mas para que você pergunte aquilo que está dentro do coração dele. E isso vai sempre resultar em desejo de louvor a Deus e glorificação ao Senhor a partir daquilo que eu carrego. O discípulo de Jesus precisa ter algumas coisas. Primeira, um amor supremo, ou seja, um amor ágape por Jesus, um amor acima de qualquer medida. Se Jesus não for o primeiro, você não ama nada, você não tem nada. Jesus precisa ser o seu primeiro amor. Segundo, você deve desenvolver uma abnegação, ou seja, uma submissão incondicional a Cristo. Terceiro, você deve ter uma escolha deliberada pela cruz, ou seja, você deve escolher a cruz como uma escolha, você quer esse lugar. Quarto, você gera muito fruto. Quinto, você gera um ardente amor por todos os que pertencem a Cristo. Você desenvolve um amor pelo reino, você desenvolve um amor por Cristo, você quer estar pertencente a tudo que ele faz. Sexto, perseverança em sua palavra, sem desvios, numa obediência constante. Isso não está dizendo que há dias que você não vai sentir desânimo, isso não quer dizer que há dias que você não vai acordar desanimado, mas deve-se desenvolver uma constância, sem desvios da causa, sabe? Uma coisa é você desanimar, outra coisa é você enfiar o pé na jaca, sair por aí, velho, pecando como se nada tivesse destino. Essa é uma outra coisa. 7, você deve desenvolver uma realidade, uma lealdade para com Deus. Uma das coisas que um discípulo desenvolve dentro do seu coração é a lealdade. O discípulo de Cristo é aquele que é aquele que desenvolve o caráter cristão. E o que é o caráter cristão? Ele segue a Jesus, dando bom testemunho, como está em Lucas 14:33. Ama a Deus e o seu semelhante, como está em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 1. Busca ter um coração sóbrio e sábio. Outro ponto, confia em Deus, 1 de João 5:10. É fiel, Tiago 3:8. Busca conhecimento, Oséias 6:3. Aprende e cresce e é incentivado a buscar a Jesus. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Vive a vida com transparência, Filipenses 3:12. Ou seja, viver uma vida em transparência é uma vida sem lugares de sombra, onde você guarda no secreto algumas questões que você precisa expor. Lembre-se de uma coisa, todo discípulo de Deus, de Cristo, ele anda na luz, ele não tem coisas ocultas. Vive uma vida com transparência, nega a si mesmo, e isso está diretamente ligado ao amor, Mateus 16:24. É servo, deseja tanto servir ao semelhante como a Deus. Ele não escolhe quem servir, ele serve o reino. Vive coerentemente com a sua pregação. Uma das coisas que um discípulo de Cristo precisa desenvolver é uma vida coerente com aquilo que ele prega, uma vida coerente com aquilo que ele vive. Não adianta você falar uma coisa e viver outra. É apto para ouvir, aprender e receber repreensão. Esse é um homem, uma mulher que desenvolve um coração, que ele é aberto aos conselhos. Apto para ama a justiça e a verdade, domina a si próprio, vive o fruto do Espírito, dá testemunho da fé, do amor e do conhecimento e da moral diante de Satanás e de homens de Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender, que dentro desse contexto do discipulado, é que tudo que nós estamos desenvolvendo é para que você dê frutos e para que você se pareça com Jesus. Não há nada maior na vida de um homem e de uma mulher de Deus do que desenvolver uma vida em Cristo. Muitas das vezes nós queremos desenvolver uma vida para que as pessoas vejam que nós demos bem, o resultado de coisas visíveis. Mas um dos maiores valores de um discípulo de Jesus está ligado àquilo que ele é por dentro. É aquilo que Cristo o tornou. É aquilo que Jesus está o tornando. E uma das coisas que nós precisamos entender,
que não é o discipulado. É alguém querer dominar você. É alguém te influenciar a coisas maléficas. Alguém que tem só a dizer dos outros coisas más. Ele tem tudo para falar do outro, mas nada de si mesmo. Ou seja, alguém assim é alguém que está levando você para um lugar de caminho de destruição. Ou seja, dominação, possessividade, desviar o foco de Jesus e mirar em si próprio, convencionar a verdade ao que acha e não como diz a palavra, superproteção gerada por insegurança, zelo exagerado, baseado no medo, orgulho, egoísmo, imaturidade. Um discípulo não pode ser destruído por causa de um mau mestre, ou seja, de falsos profetas e seus maus ensinamentos. O autoritarismo, visão do discípulo como uma marionete, exercício da chefia ao invés da liderança, assenhoramento, distorção e abuso de autoridade e liderança, impondo regras e manipulando segundo a sua conveniência, buscando o reconhecimento do seu trabalho por parte do discípulo, instigando-o com ameaças espiritualizadas. Exercício de condenação e julgamento sobre o discípulo, colocando em condição de escravo. A motivação do discípulo em seguir seu discipulador deve ser inspirada na vida do discipulador em seguir a Cristo. Tudo que eu estou falando agora é tudo que um discipulador não pode ser. Tudo que um homem de Deus que está te ensinando não pode carregar. São características abusivas no reino. E nesses dias é um tema até sensível. Nós estamos falando de lideranças ruins. Nós estamos falando de lugares onde nós passamos que nos marcaram com esse tipo de autoritarismo. Pessoas que deveriam nos levar a Cristo começam a nos levar para elas mesmas. Excesso de honra, como se nós tivéssemos que estender um tapete. Não, ninguém está dizendo que você não deve honrar homens de Deus, mas você precisa sempre analisar a vida desse homem, o quanto ele se parece com Cristo. Isso é ser um discipulador. Isso é desenvolver em nós a vida de Cristo. Por isso, eu te convido a uma análise do que você tem vivido nesses dias. Porque existem algumas coisas tão importantes daquele que é discipulado, quanto também do discipulador. Uma das coisas que a gente percebe é que aquele que é discipulado, ele mente. Ele vive uma mentira. Ele não é verdadeiro, ele não expõe tudo para que a gente possa tratar. Eu sempre costumo contar essa alusão, esse exemplo, mas a gente costuma mentir para o médico. Imagina se você mente para o médico simplesmente porque você quer um atestado. Você é capaz de mentir para ele simplesmente para não ter um diagnóstico profundo das suas feridas. Por que isso? Porque você quer viver de uma maneira superficial. Você não quer passar pelo tratamento correto. Porque você quer preservar alguma coisa. Entenda algo, todo aquele que é discipulado, ele não preserva algo de si, ele desenvolve algo da medida de Cristo dentro dele. O juízo temerário, ou seja, a dificuldade de relacionamento pode estar por trás disto. A pessoa se isola e vive apontando os erros dos outros. Tudo está errado. A falta de conhecimento da graça de Deus por conta de valores distorcidos, sentimento de injustiça e julga mesmo sem maturidade. Querer cuidar dos outros. Esse é um grande problema. Pessoas que quando você vai sentar com elas, elas têm a falar de todo mundo, menos delas mesmas. Ela está sempre com uma conversa fiada do outro, né? Você conhece alguém assim? Nós conhecemos vários. Mas, cara, você não pode ir por esse caminho. Fuga e irresponsabilidade. Você vai ver que alguém que não se dispõe ao discipulado é alguém que está constantemente fugindo. Ela vive em fuga e ela não se responsabiliza por nada. É alguém que solta tudo com muita facilidade. É alguém que não se envolve na vida relacional da igreja. É alguém que está sempre distante. Ela desenvolveu um lugar seguro no seu isolamento. Sexualidade. A distorção de relacionamento com o sexo oposto, decorrente de frustrações em relacionamentos passados. Carência, problemas afetivos, influências espirituais, dificuldade de aceitação pessoal e impulsividade por problemas diversos. Outra coisa é a impulsividade e a precipitação. Não tem paciência em esperar a ação de Deus e age impulsivamente, quer resposta imediata de Deus e a seus questionamentos. Isso é gerado por ansiedade e não faz com que a pessoa viva em estado de ansiedade. Preguiça é um atributo de pessoas que são indiscipuláveis, né?
busca de honra, ela está sempre fazendo algo e ela quer reconhecimento de tudo que faz. O tempo todo ela quer aplausos por aquilo que está fazendo. Competição, ela começa a entrar em um nível de competir com outras pessoas, mesmo que aquela pessoa não está nem competindo com ela, mas ela está o tempo todo tentando mostrar o seu valor, o tempo todo mostrando quem ela é. E ela demonstra uma preocupação e uma ansiedade demasiada, que é decorrente de uma falta de fé e de problemas com os quais convive há longo tempo e não vê possibilidade de mudança, o que gera insegurança e falta de conhecimento de Deus, geralmente ligado a dinheiro e a má administrações das suas emoções. Complexos de inferioridade, pessoas que estão o tempo todo se colocando abaixo demais, assim como, por exemplo, temos Mefibosete, que diante da mesa do rei se olhava como um cão, dizia, olha, como pode um rei receber um cão como eu? Ou até mesmo como Gideão, quando vai se olhar, olha, sou menor da casa de meu pai, está o tempo todo se inferiorizando. Ou, por vezes, ela vai desenvolver um complexo, de superioridade. Ela é sempre melhor que os outros. Então isso faz com que ela o tempo todo precise estar à frente das coisas, o tempo todo demonstrando que ela é melhor, quando na verdade ela não percebe que no espírito ela é o pior dos pecadores. E uma outra, por fim, essa pessoa indiscipulável, ela carrega traumas emocionais, frustrações, decepções, percas, mágoas afetivas ou mesmo sexuais, especialmente ligadas ao passado. Família, parentes, amigos, parceiros, sofrimento de atitudes ofensivas, palavras ditas por pessoas de autoridade e liderança, violência, estupro, maus tratos. Isso justifica maior parte das atitudes de resistência, autopiedade e autoproteção que nós mencionamos acima. Por isso, o discipulado, aquele que é discipulado pelo Senhor, aquele que está sendo levado a Cristo, ele desenvolve uma vida como a de Cristo. Por isso, todo discipulador, todo discipulado precisa desenvolver uma vida parecida com a de Jesus. Jesus está nos chamando para esse tempo, onde nós desenvolvamos e demos frutos de acordo com a nossa espécie. Se você é alguém rancorosa, você vai dar frutos de acordo com a sua espécie. Se você está se tornando mais parecido com Cristo, é pessoas assim que você vai se aproximar. É pessoas assim que vão estar andando próximos de vocês. Por isso, para esse tempo, faça uma análise do seu coração e veja se você está sendo discipulado. Perceba se você está sendo discipulável e o quanto o seu coração, o quanto você tem mudado andando com homens de Deus. Por isso, para esse tempo, aprenda. Você é um discípulo de Jesus e precisa reproduzir a vida dele. Graças, paz e até o próximo Discipulado Cast.